Estimadinha Gabriela, e os alongamentos que a gente vê, como eu falava antes, os animais praticam isso no amanhecer. O ser humano. Hoje em dia, Pilates está sendo bem mais indicado no meio médico, né? A gente vê assim que as indicações são de todas as áreas da medicina, né? Tanto ortopedia quanto neurologia. E cada vez mais, né, a procura por Pilates. Por quê? O Pilates é um método de alongamento, de flexibilidade, né? Tu tem um ganho de força? Tu tem. Mas a parte de alongamento, de crescimento, né, de alinhamento postural é bastante exigido durante os exercícios, né? E o fazer em casa? Aquilo que eu falava. E o de manhã cedinho, o que eu posso fazer lá? O que o nosso telespectador... Aquele que ele tem que fazer rápido, porque ele tem que ser... Às vezes eu não tenho tempo para ir numa clínica fazer o Pilates. Tem gente que tem, consegue arrumar um horário, vai fazer, que é importante fazer, evidente. Mas aquele que precisa fazer aquela coisinha... Também, né? É coisinha que o cachorrinho faz, que o passarinho faz, que o gatinho faz. Esticou a perninha aqui. Isso ajuda, não ajuda? Qual é o cuidado que tem que ter? Porque você pode fazer um exercício errado e pode sair no prejuízo. Realmente, assim, tem bastante situações onde se tu aplicar o exercício de forma errada, ao invés de estar te beneficiando, vai estar te prejudicando, né? Os alongamentos básicos, assim, a gente sempre procura na clínica mostrar os exercícios para os pacientes, assim, o básico do básico, né? 4 ou 5 alongamentos, assim, que são triviais, até para poder depois estar continuando a fazer em casa. O Pilates já é um método que exige controle da respiração, os exercícios são feitos, os movimentos sempre na expiração, então tu tem que ter um controle, uma ajuda maior, né? Mas assim, na clínica, né, esses pacientes que procuram por dores nas costas, né, ou seja lá onde for que a gente passa a parte de cinesioterapia, a gente procura sempre passar o básico do básico, para que seja feito de forma bem correta, né, para que tenha realmente um resultado. Tá. Ô, estimadinha, esse tal de nervo asiático aí, o ciático que tanto incomoda muitas pessoas, né? É uma inflamação, isso provém de uma postura, porque a gente se depara, é difícil alguém que já não teve um problema nesse famoso nervo ciático, que deixa a pessoa torta, com muita dor, que não consegue andar, não consegue sentar, não consegue, às vezes, fazer nem o fuque, porque sabes como é que é, né, estimada? O cara, quando tá doente, ele fica quebradinho, sabes como é que é, né? Na realidade, sim, ele inflama, ele irrita, porque... podemos colocar pega nosso aqui, esqueletinho. Tens aí o esqueletinho aí, vamos lá, vamos botar ele aqui. Tens a base dele, pega a base dele lá. Isso. Pega a base dele lá, vamos colocar aqui e vamos clarear bem. Queres virar ele, tu pode girar ele aqui, aonde tu achar melhor, Gabi, para mostrar isso. Para nós entendermos bem, como é que funciona isso? Na realidade, no final da coluna lombar, a gente tem as vértebras a L4 e a L5. Entre essas duas vértebras saem as raízes nervosas, que nessa região se chama de ciático, e elas descem em direção à perna, tanto de um lado quanto do outro. Então, às vezes, por um desgaste na articulação, um trauma, um abaulamento do disco, um processo degenerativo, as artroses, né, que vulgarmente se chama de bicos de papagaio, eles pinçam, né, as saídas, as raízes nervosas, que no caso da lombar vem em direção à perna, né? Já no caso da região cervical, vai em direção aos braços. Então, tu pode ter essa dor referida na perna, panturrilha, como tu pode ter dormência, formigamento, né? A mesma situação quando é em membros superiores, ou até mesmo a hérnia de disco. Tu pode, às vezes, o problema não é no membro, onde tu tá com a dor, né? O problema, às vezes, é na coluna, tu não sente nada na coluna, mas tu tem a dor referida no membro. Isso é uma inflamação?
É uma inflamação É uma ciática, inflamação. porque ele pinça, né? Diminui o espaço entre uma vértebra e outra e fica pinçando a raiz E aí a nervosa. importância da fisioterapia. Da Além fisioterapia. de, claro, deve ter medicações, deve ter não sei o que o médico vai... Mas a fisioterapia é importante. É importante, por quê? Porque na fisioterapia a gente tem os meios físicos, né? Que são eletroterapia, são vários aparelhos que tem ondas curtas, ultrassom, laser, as correntes, que são várias correntes, que a gente trata a sintomatologia, né? Que é a dor, né? Consequentemente vai melhorar o formigamento, a parestesia, enfim. Porém, se tu não tratar a causa disso tudo, porque muitas vezes a gente tem esses desequilíbrios na articulação por falta do quê? De alongamento, né? De toda a cadeia posterior. Né? Isso gera um desequilíbrio, a articulação às vezes fica mal posicionada, entre aspas, né? Acaba sobrecarregando mais um lado da articulação do que o outro, acaba irritando e inflamando. Já que nós estamos com o estimadinho aqui, né? O estimadinho... Os problemas de coluna são muito comuns, né? Além daquilo que você falou. Os problemas de coluna com referência à hérnia de disco, que também é muito comum, né? Hérnia de disco já é uma situação onde entre uma vértebra e outra, aqui é só um esqueleto, né? A gente não vê partes moles, né? Que a gente chama, que é ligamento tendão, só vê a parte óssea mesmo. Sim. Entre uma vértebra e outra, nós temos os discos intervertebrais, que eles nada mais servem do que amortecedores. São amortecedores, né? Às vezes por uma situação de trauma, por uma desidratação do disco, tu começa a fazer uma protusão até que se rompe esse anel fibroso que a gente tem ao redor. E aí dá o contato osso com osso, é isso? Não. Com essa extrusão do disco, ele pinça as raízes nervosas também. Porque toda a nossa coluna, de cada ladinho, saem as raízes nervosas, tá? Na cervical, elas vão para os braços, E é isso como que já te provoca falei. dor? E é isso que provoca dor. E às vezes a dor não é no local, a dor é no membro, né? E reflete em outro local. Com certeza, daí tu começa a já ter... E a famosa bursite, já que você falava que às vezes a dor também dá nos membros. Na realidade é assim, a bursite a gente tem bursa no ombro, bursa no quadril e bursa no joelho, né? Que são bolsas. São bolsas, é? Isso é uma bolsa o quê? Com líquido dentro? Com líquido, E também ocorre a mesma situação, às vezes por um trauma ou por uma alteração mecânica, muscular, algo nesse sentido, tu acaba irritando e inflamando. Mas que ela é muito comum no ombro, né? Pelo menos a bursite é muito comum no ombro. Né? A gente ainda na clínica, hoje em dia, os diagnósticos já estão sendo mais, não posso te dizer precisos, mas já estão sendo mais diferenciados. A gente vê muita bursite de quadril. De quadril, É.